Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scripto. Rapaziada, é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui sobre a previsão da banlist. Rapaziada, eu acredito que essa previsão de banlist vai ser muito pesada, tá? Vai resetar o nosso formato, beleza? Então eu basicamente peguei todas as cartas aqui e, na minha opinião, vão tomar lista nessa próxima banlist da KC, beleza? Então basicamente vai juntar o Mundial e a KC juntos, para poder a Konami dar um reset cabuloso, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro deck, que é o Abertura dos Teatros de Marcados, tá? Que é o nosso, né, Despia. Ele atualmente é o Tier 1, junto com o Shadow, tá? Vou abrir para vocês aqui a tier list, tá? Ó. Então atualmente o Despia e o Shadow estão Tier 1, né? Sky Strike tá Tier 2. Tier 3 está Ancient Gear, Quimera, Gusto, Ressonador, Speedroid e Utopia. Sendo que, na minha opinião, dois decks aqui não é mais Tier 3, tá? Na minha opinião. Que é o Gusto e o Ressonador, tá? Eles estão Rogue atualmente, tá? Eles não estão no Tier 3 porque eles raramente estão aparecendo nos sorteios, tá? Esses outros quatro aqui, legal no Tier 3. Então vamos lá. O primeiro deck é o Despia, certo? Então vamos lá. Qual a primeira carta que vai tomar lista, tá? É o Masquerade. O Masquerade vai a 1, tá? Ele vai a 1 pra poder... Assim, ele o burn dele é muito forte, tá? Ele realmente é bastante forte. E, bom, se ele não for a 1, tá? Esse cara vai a 1, tá? Então eu acredito que os dois vão a 1 pra poder o Despia não usar mais a engine de Dark Lord, tá? Os dois vão a 1. Se o Dark Lord for a 1, já deu uma porrada muito forte. Mas aqui a ideia é dar uma lista pesada, né? A ideia é enfraquecer bastante os decks, né? E essa porrada aqui no Despia vai doer, tá? Porque ele só vai poder usar um Masquerade e não vai poder usar o primeiro do Senhor Dark Lord. Porque, enfim, a build usa dois dele e um desse. Então ele a 1 e junto com o primeiro Dark Lord... Porque o primeiro Dark Lord, o que ele faz? Ele entra e destrói todas as cartas do campo, né? E isso é muito forte. Então os dois vão a 1, tá? Essa porrada é muito forte no Despia, vai ser muito forte mesmo pros dois a 1. E a outra carta do deck de Despia é o Red, tá? O Red vai a 3, pra poder o deck não usar livro do Eclipse. E, enfim, é só pra o deck não usar livro do Eclipse, poder só usar o Gota mesmo, tá? Então essa é a porrada do Despia. E agora... mais uma porrada aqui no Despia na skill, tá? Então, basicamente é o seguinte. Você só pode usar o segundo efeito da habilidade uma vez por duelo. Primeiro, você não pode fazer invocação de nenhum monstro de nível, exceto Caio de Abás, Despia e monstro escuridão de nível 8 ou superior. Agora aqui começa a porrada, tá? Segundo efeito. Revele o monstro Despia ou a abertura de marcado da sua mão e adicione o monstro Despia ou abertura de carta do seu deck à sua mão. Isso aqui vai fazer o seguinte. Você vai revelar a carta e devolver ela pro deck, tá? Então você, em vez de você revelar, você devolve uma carta. Devolve uma carta Despia ou marcado, tá? Devolve um monstro ou um marcado pro seu deck e adicione um monstro ou marcado do seu deck à sua mão. Então você tem que perder uma carta, tá? Então você perde uma e troca outra. Ó, depois você pode adicionar uma Despia Teatro dos marcados do seu deck à sua mão. Então você perde uma carta e ganha duas cartas, né? Até que você não tem 3 cartas mais. Você não vai ficar com 3 cartas na mão, você vai ficar só com 2, porque você vai perder uma. Entendeu? Então perde um pouco a consistência. E o terceiro... se apenas o seu oponente controlar o monstro, envie o monstro Despia do seu deck para o cemitério. Depois adicione o monstro marcado vermelho do seu deck à sua mão. Aqui também vai ser errado, tá? Aqui também vai ser mudado. Se seu oponente controlar um monstro, envie o monstro Despia do seu deck para o cemitério. Depois, devolvam uma carta da sua mão no deck e adicione o vermelho do seu deck à sua mão. Então, o terceiro efeito também você perde uma carta. E o segundo efeito também você perde uma carta, tá? Pra você poder ter esse custo a mais. Então, enfim, você tá lá, terceiro turno, o cara fez o campo. Em vez de você simplesmente ativar a skill e adicionar o red pra mão, você tem que devolver uma carta da sua mão pro deck. E o segundo efeito também, você, em vez de revelar
um monstro marcado ou uma magia rápida marcado, você devolve pro deck e adiciona pra sua mão, tá? Então essa porrada que eu daria no Despia, beleza? Então eu daria essa porrada na skill assim. Você tem que devolver uma carta nos dois efeitos, tá? Que cita Despia. Então você devolve as duas cartas. E aqui as cartas, basicamente é isso. As duas fusões mais importantes do deck indo a 1 e a Red indo a 3, tá? Então essa é a porrada do Shadow. Do Shadow não, do Despia. Beleza, rapaziada? Agora vamos para o próximo deck Tier 1, né? Que é o Shadow, tá? Nossa segunda aqui é o Shadow. Que o Shadow já tá na lista? Ele tá com o Ash A1 e a Winda A3, tá? O que eu daria no Shadow? Beleza, rapaziada? Eu daria a Ariel e o Dragão A2, tá? Os dois A2. Porque você pode só usar o efeito da Ariel uma vez por turno e o Dragão uma vez por turno. Então os dois e A2, beleza? Tá, Scriptor. E agora na skill? Na skill, eu faria a mesma coisa que eu fiz no Despia, tá? Revele 2k de Shadow da sua mão e adicione um k de Shadow do seu deck à sua mão. Aqui, em vez de você revelar os dois, você vai devolver um, tá? Você vai devolver uma carta no deck, você revele duas e devolve uma. E busca outra, entendeu? E se seu oponente controlar apenas um monstro, você pode jogar o monstro Shadow do seu deck a face para baixo. Só que esse efeito de você flipar ele, né? Flipar ele para poder ativar o efeito, não vai poder ativar, tá? Você bota só assim, ó. Você vai fazer assim, ó. Se apenas o seu oponente controlar um monstro, também você pode jogar o monstro Shadow do seu deck com a face para baixo em posição de defesa. Só isso, tá? Esse efeito aqui, ó, sua posição pode ser mudada, não vai estar mais, beleza? Então você só bota o bicho setado, você não vai poder flipar ele, beleza? E a que você adiciona, você revela duas cartas Shadow pro oponente, devolve uma delas no deck e adiciona outra. Então você troca uma por uma, tá? A consistência ainda vai estar, mas em vez de você gerar 3 cartas, né? Você revela duas e adiciona uma, você tá gerando recurso. Basicamente você revela duas, devolve uma no deck e adiciona outra para sua mão, tá? E a segunda parte da skill você não pode flipar, beleza? E aqui, na hora que você adicione as fusões extra deck, você só pode adicionar fusões que não esteja no seu extra deck. Por exemplo, a terceira Construct não vai adicionar e por aí vai, entendeu? Só vai poder adicionar a Winda e essas coisas, beleza? Não vai poder adicionar a terceira Construct, por aí vai. Só pode ter, só pode adicionar monstros, fusões de nome diferentes que não estejam no seu extra deck. Beleza? Que não pode ter uma terceira ou uma segunda, quarta cópias, enfim. Então essa é a porrada na skill, beleza? E os dois aqui A2, certo? Ariel e o dragão, beleza? Vamos para o próximo deck da tier list, Sky Strike. Rapaziada, eu vou bem sincero pra vocês, tá? O Sky Strike atualmente, ele é um deck que ele tá fechadinho. Ele tá com todas as cartas aqui já bem fechadas, tá? A única carta que eu vejo problema do Sky Strike atualmente, que ele tá utilizando, é a Índice Toon, né? A Toon College, né? Que ela... O que é a ideia dela? É você ficar adicionando uma dela e outra dela e outra dela e outra dela. E vai jogando magias inteira para poder turbinar as magias. Então acredito que essa magia vai a 3, tá, rapaziada? E pode ser que duas cartas vai a 1, tá? Mas eu acredito que não. Mas pode ser que a Konami bota duas cartas a 1. Qual são elas? As duas cartas que remove cartas, né? Essas duas aqui. Essa aqui talvez vai a 1 junto com essa. Ou as duas não vai. Enfim, aqui é um chute aqui que eu acho que não precisa dar, tá? Só essa aqui a 3 pra brigar junto com a Engage já perde um pouco a potência do Sky, tá? Porque essa carta aqui ela dá um gás absurdo pro Sky. Porque ela, você ativa ela, adiciona outra dela. Aí você ativa de novo, adiciona outra dela. Aí tem gente que coloca o marcado Toon. Então você ativa ela e adiciona o marcado Toon.
E o Marcado Túmulo, ele vai pro cemitério, porque você vai ativar o efeito do campo, enviando ele pro cemitério para poder escavar as cartas. Então você já tem 4 magias no cemitério. As suas magias estão com o segundo efeito das magias dos Sky muito mais turbinada. Então eu acredito que essa Índice Toon vai a 3, tá, rapaziada? E pode ser que algumas aqui vai a 1, tá? Mas eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Só essa aqui, a 3, já dá uma freada bastante no Sky, tá? Mas o Sky continua um deck muito forte. Acho que a Konami não precisa dar uma lista mais forte ainda, porque as cartas já estão tudo limitadas, né? Então vamos para os próximos metas, que é os Tier 3, beleza? Primeiro, Ancient Gear, tá? Bom, o que eu faria no Ancient Gear, tá? A lista pesada no Ancient Gear. Botaria a estátua 2, tá? E botaria 2 cartas a 3. Um é o tanque e outra fortaleza. Os 2 a 3, tá? Que daí você vai poder usar só um tanque e 2 fortaleza, ou 2 tanques e 1 fortaleza. E 2 na estátua. Beleza? Pra poder tirar a consistência do deck. Esses dois aqui é tirar a consistência, né, do deck. Consistência não, a invocação especial do deck, né? Que você dá especial, enfim, fica dando especial. E outra aqui também é a fortaleza, porque é uma carta muito forte, protege seus monstros de alvo, enfim. E o deck de Ancient Gear usa 3, né? 3 desse aqui, 3 desse e 2 desse, né? Então vai cortar um pouco as pernas do Ancient Gear. Por mim, o Ancient Gear é bem de boa, não precisa da lista. Mas a gente está montando uma tier list aqui que todos os decks do meta vão tomar lista, tá? Todos. A Konami vai dar uma lista cabulosa. Pode ser que dá, pode ser que não. Tá? A gente não sabe o que a Konami vai dar na box do final desse mês, tá? Mas, na minha opinião, os dois aqui vão a 3 e esse aqui vai a 2, tá? A Red vai a 3 para poder tirar o livro. Esses dois aqui vão a 1 para poder tirar a coisa do Dark Lord, né? E esses dois vão a 2 para poder perder um pouco mais a consistência, né? Pra você poder ativar um efeito só da Ariel uma vez por turno. E o Dragão também uma vez por turno também. Beleza? Vamos para o próximo. Quimera. Então vamos lá. O que eu daria no Quimera, rapaziada? Essa fusão do Quimera eu colocaria 1, tá? Pra poder brigar ela com a Bia. Porque a Bia também tá 1. Então vai fridar ali com a Bia. E essa fusão é muito forte porque ela mexe com a mão do oponente, né? Ela mexe com a mão do oponente. E num duelo muito longo, você consegue remover 2 cartas da mão do oponente, né? 2 vezes o efeito dele. Então eu colocaria ele a 1, tá? Pra poder brigar com a Bia e pra poder dar esse efeito de tirar a carta da mão do oponente uma vez só por turno. E a outra carta do Quimera, eu botaria a fusão a 3 pra poder o deck também não usar cartas a 3, né? Como o Book of Moon e por aí vai. É só o Book of Moon mesmo, então eu só colocaria ele a 3 pra poder não usar o Book of Moon. Beleza? E a skill do Quimera não tem muito o que mexer. Aqui tá a build, né? Ó, a galera tá usando mini controle também. Então usando um dele aqui, a galera não vai poder usar a Bia, né? Porque a galera tá usando a Bia pra poder jogar Farfa pro cemitério, jogar coisas pro cemitério, entendeu? Então ele é um, ele só vai poder trazer esses caras. Ah, tem esses caras aqui também, né? Então todos eles vão a 1, tá? Só adendo. O Anubis vai a 1 e esse cara aqui também vai a 1, tá, rapaziada? Então o Invade of Darkness vai a 1 junto com esse cara aqui, ó. O Anubis também vai a 1, tá? São cartas de mercador, são cartas de drop, de evento. Então os dois também vão a 1, porque isso é Field Gauge, né? É uma carta que não deixa o oponente jogar, não deixa o oponente fazer. Ele tá muito... O Quimera tá bem parecido com o representante, né? Que usava aquele monstro que não deixa o oponente ativar magias rápidas, se eu não me engano. Eu não lembro o nome dele. Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma colinha aqui, ó. Esse cara tá 1, esse cara aqui, ó. Tá vendo, ó? Eles estão usando esse aqui pra, ó, negue todos os efeitos de magia. Então ele foi a 1, né? Ele foi a 1 pro deck de representante não usar. E o deck de Quimera também vai a 1 pra essas cartas não poder usarem junto, tá, rapaziada? Então o Anubis vai a 1 junto com o Darkness também vai a 1. Porque eles são Field Gates, né? E esse cara aqui ele consegue trazer, né, esses caras do cemitério. Então todos eles vão a 1. Assim você só usa uma fusão só, não usa esses caras no deck, né? E também não usa a Beatriz. Então o Quimera ele fica totalmente voltado para o arquétipo dele. E a Quimera Fusion A3 também não tem como misturar com a Kimmerson Gaia, tá? E nem o Book of Moon.
que é a mecânica do ressonador. Então ela 3 não consegue também usar nem o Magic Control. Então ela aqui a 3 é bem cirúrgico e bem certeiro. E aqueles dois que eu mencionei, indo a 1 também aqui em cima também, vai ser muito legal. Eu não coloquei eles aqui porque eu tinha esquecido, tá, rapaziada? Eu esqueci de colocar eles aqui. Mas esses dois aqui vão a 1 também, tá? O Anubis e o Darkness. Porque são cartas totalmente anti-jogos e são muito chatas mesmo, tá? São bem quebradas atualmente. Você não poder usar magias rápidas. E atualmente, hoje, o meta ele é voltado para magia rápida, né? A maioria das cartas mais poderosas atualmente do jogo são magias rápidas, com Book, a própria magia do Quimera, Gota, Super Poly, MST, todas elas são magias rápidas. E a Konami quer vender mais a Gota, quer vender mais essas cartas, né? E tem mais cartas mágicas também poderosas que ainda não veio pra nós. Então esse cara indo a 1 e esse cara indo a 1, já tá resolvido. Pode ser que os dois seja banido, tá, rapaziada? Pode ser que os dois seja banido, tá? Não se assuste se esses dois aqui for banido, tá? Mas eu acredito que o A1 neles já tá bem tranquilo, tá? Agora vamos para o próximo meta, que é o Gusto. Cara, o Gusto não precisa da lista, não precisa. O Gusto tá bem tranquilo, tá? Ressonador. Ressonador, eu não coloquei algumas cartas aqui, né, pra limitar. Mas eu tenho uns palpites, tá? Primeira, qual palpite que eu vou dar, rapaziada, no Ressonador? O Abismo sai da lista, tá? Ele sai do A1. E quem entra no lugar dele? A Crimson Gaia. Então, a Crimson Gaia vai a 1 e o Abismo sai da lista. Beleza? Ele sai da lista. Ele não vai estar mais a 1. E o Crimson Gaia entra a 1. Mas, Crypto, qual outra carta que entra no lugar do A3? Rapaziada, ou é o Crimson Resonator A3, ou a Resonator Call A3, tá? Para o deck não poder usar o Book of Moon, né? O Book of Moon não, o Book of Eclipse, beleza? Então, esse aqui vai a 3, ou esse aqui vai a 3, beleza? E esse aqui vai a 1. E esse aqui sai. Isso aqui é um chute que não é certeza, tá? Porque o Ressonador, ele realmente, ele tá bom, mas ele não tá tão forte como os metas atuais. Pra mim, ele nem é um tier 3, tá? Ele já tá num deck Rogue. Ele não consegue acompanhar o metagame atual. Quimera, Ressonador, Quimera, Shadow e o Despia estão muito mais à frente do que o Ressonador, tá? Então eu não considero ele como meta, eu considero ele Rogue, beleza, rapaziada? Mas na minha visão, se a Konami for dar lista nele, o Crimson Gaia vai a 1, tá? O Abismo sai, né? Ele sai da lista e essa carta vai a 1. E essa aqui vai a 3, ou essa aqui vai a 3, tá? Ou uma ou outra. As duas não, porque as duas vai perder a consistência do deck. Então, ou a Crimson Resonador vai a 3, ou a Resonator Call vai a 3. E a Crimson Gaia vai a 1 no lugar do Abismo, beleza? Mas isso aqui pode ser que nem acontece, tá? Só que eu só tô dando um palpite assim, que não, né? Pode ser que acontece, pode ser que não. Então vamos para o próximo meta, que é o Speedroid. Rapaziada, o Speedroid, a Konami deu uma lista no Speedroid que foi bem irrelevante, tá? Botando esse cara 3. Rapaziada, sinceridade, cara. A Konami deu a 3 no Speedroid só pra falar que deu alguma coisa, tá? Porque essa lista nem contou, beleza? Nem contou. Então o que eu daria? A arma de brinquedo sai da 3, tá? Ela sai da 3, porque não faz sentido ela tá 3. Não mexe em consistência nenhuma do deck. Então ela sai do A3, beleza, rapaziada? E quem entra no lugar do A3? Yoyo e Taketo, tá? Os dois A3. Porque esses dois mexem com a consistência do deck. O Taketo, eu tenho uma versão aqui de Speedroid que eu olhei, o cara tá usando 2 Taketo e um Yoyo. Então tá perfeitinho, tá? Tá perfeitinho essa versão. Então os dois vai a 3, beleza? E a magia que destrói do Speedroid vai a 2, pra poder tirar Kitiroid. Aí tem tem como mexer aqui na skill. O que eu faria na skill? Beleza, rapaziada? A mesma coisa que eu fiz no Despia e no Shadow, tá? Esse efeito aqui, ó. Se você controlar um monstro de nível 10 ou apenas se o seu oponente controlar um monstro, adicione um card Speedroid ou recuperação Velocidade do seu deck à sua mão ou cemitério à sua mão. Esse efeito o que vai fazer? Em vez de você ativar e adicionar uma carta, você ativa a skill, devolve uma carta da sua mão no deck para você poder adicionar uma carta do seu deck à sua mão. Então você vai basicamente trocar uma por outra, tá? Então você tá ali
tem uma carta na sua mão. Você não tem o que fazer. Ativa a skill, devolve essa carta pro deck e adiciona outra. Aí, o que que vai fazer? Em vez de adicionar 5 Synchros diferentes no seu cemitério, ele vai adicionar 5 Synchros no seu cemitério. Só que esses Synchros não vão poder fazer a invocação especial dele no mesmo turno que fazer isso, tá? Ou faz isso, eles não podem ser invocados por sua invocação especial, ou eles não colocam os Synchros no cemitério. Porque tem uma carta do Speedroid que ela é bastante forte. E o deck de Speedroid usa ela para poder remover cartas de backrow, né? Cartas de magias e no campo, enfim. Que é a... Cadê a build? Não é essa aqui não. Deixa eu pegar aqui a build para vocês. Eles estão usando essa carta aqui, ó. A Choque Suprema, né? Surpresa. Que ela bane 2 monstros Speedroid do seu cemitério e destrói cartas no campo. Então eu gostaria que a Konami tirasse esses Synchros do cemitério e obrigasse a gente a usar o Extra Deck, tá? Mas lembrando, só esse tapinha de leve na skill e esse tapinha, que nem aqui que eu falei pra vocês, o Taketo Body e o Yo A3, já tá legal pra mim, tá? E esse aqui A2 seria legal também. Não vale a pena, eu tava pensando em botar essa carta aqui A1. Só que o Cristal, né, o Clear, não Cristal, é o Cristal ou o Clear? Bom, enfim, é o Asas de Cristais. Ele tá 1, né? Então não faz sentido esse aqui a 1. Pode tomar 1 para poder não utilizar ela no deck. Pode ser também. Mas pra mim, no Speedroid, 3 no Taketo Board, 3 no Yo-Yo. Pra mim é isso, tá? Não precisa mais do que isso. Beleza? O próximo, Utopia. Tá, rapaziada? Então, tá aqui, Utopia. A skill do Utopia, tá aqui, certo? Então, vamos lá. O que eu daria no Utopia? Esse cara 3 e o Astral Tópica 3. Os dois a 3. Pra você poder usar 2 e 1. Ou 2 e 1. Tá? Então pra mim o Utopia eu tomaria aqui. Os 2 a 3. Porque daí o deck também não usa Book of Eclipse. E na skill script, o que você daria? Em vez de adicionar 2 cartas pra sua mão, adiciona uma carta. 1, você revela, e 2, você revela, né? Você revela, você devolve uma carta da sua mão pro deck, revela 1 e adiciona só 1. Você não vai adicionar 2 para ficar com 3 cartas na mão. Você vai poder adicionar só uma carta na mão. Beleza? E a segunda parte da skill tá justa. Você devolve uma carta lá, transforma outra em magia de cup. Essa aí, a segunda parte tá de boa. Só pode ativar esse segundo efeito da habilidade uma vez por duelo. E a primeira também uma vez por duelo, tá? Então as duas uma vez por duelo. E a primeira de consistência só pode adicionar uma carta do seu deck à sua mão. Não adiciona 2, só adiciona uma. Ou uma, Astrotrópico, ou ZS pra sua mão. Só isso. E as duas só pode ativar uma vez por duelo. Beleza? Lembrando que essas suposições que eu tô dando de skills, pode ser que nunca aconteça, tá, rapaziada? Porque a Konami não dá lista nas skills. Então eu botei aqui e dei o palpite que eu acho que pode ser que aconteça, mas é quase 0%, tá? Porque o Hero tá aí, não tomou lista no Hero. Tem vários outros decks aí, ó. A Fleur também não tomou na skill. Então, acredita mais nas cartas, tá? Então, esses são os meus palpites A1, tá? Esses são os A2 e esses são os A3. Deixa nos comentários o que vocês acham aí, né? Das cartas que vão tomar A1, A2 ou A3 ou banidas, tá? E agora eu vou comentar pra vocês sobre cartas fora da lista, tá? A Tronade tá aqui, vocês já sabem, né? Mas eu vou fechar aqui o navegador e vou abrir agora o emulador para mostrar as cartas que podem sair da lista. Beleza? Então deixa eu fechar aqui o emulador. Emulador não, o navegador. E vamos aqui abrir o nosso amigo Duel Links. Então vamos começar pelas cartas banidas. Tá certo? Qual cartas que eu, Scriptor, gostaria que saísse dos banidos, tá? Dos banidos. Vamos lá. Primeira carta. Eitronade, tá, rapaziada? Eitronade, eu gostaria bastante que ela saísse do banido. Mas, Scriptor, meu Deus do céu, ela é quebrada, não faz isso, pelo amor de Deus. Rapaziada, calma. Ela não vai sair totalmente, tá? Ela só vai a 1. Beleza? Ela só vai ficar limitada a 1. Muitos decks atualmente do metagame atual, muitas cartas estão a 1. As mais poderosas estão a 1. Super Poly, M-Control, TTH, todas elas estão a 1. Então, ela é mais do que merecida a Tronade a 1.
junto com elas. Se juntar junto com as irmãs, né, delas. E a outra carta também, que é muito quebrada. Atualmente ela não seria tanta assim, porque a maioria dos decks estão usando mais do que 20 cartas, né? Que é quem? Jardim, tá, rapaziada? Eu queria que o Jardim voltasse. Eu queria que o Jardim voltasse a limitado a uma cópia. Atualmente é muito difícil decks hoje tiver exatamente 20 cartas. Sempre tem 22, 24, 26, 30. Então tem decks que o gramado não vai servir pra nada. Então ela 1 tá legal, tá aceitável. O metagame atual tem muitos decks aí que estão usando mais do que 20 cartas. E pra mim, ela não é tão problemática atualmente. Tá, rapaziada? Então, o Jardim Mais Verde A1 junto com a Tronade A1. Tá? Elas já estão aceitáveis já no metagame atual. E os dois A1 tá legal. Tá? Deixa elas duas A1. Tá tranquilo. E é isso, entendeu? Não precisa mais mexer nelas. E elas também, a 1 não vai ter nenhum problema. Porque a Jardim, ela só vai entrar em alguns decks específicos. Que vai ter que duelar com um deck específico que tenha menos carta. Para ele poder jogar as coisas pro cemitério. E atualmente é bem difícil. Tá ligado? Bem, bem difícil. E hoje em dia a gente tem Dedê Corvo, Amo Caveira, Gota. A gente tem coisas que travam o cemitério, como o Hiro tá chegando agora com Necrovile. Tá chegando com aquele golfinho que descarta uma carta da mão. Então, Jardim A1 tá tranquilo. E Tronade A1 também tá de boa, porque a maioria dos decks hoje tem 30 cartas. Você tem que vir com a Tronade na mão no seu segundo turno pra você poder dar Tronade. E atualmente, o metagame atual tá jogando com monstros, hand traps e carta setada. Então você vai devolver as cartas setadas, o cara fala, beleza, aqui uma Masquerade aí no campo, ó. Tá aí, ó. E aí? O dragão do Masquerade do DSP, ó, pagando vida pra caramba. Você já vai pagar 600 de vida ativando essa Tronade. Fora ainda que tem ainda muitos decks, né, que tem Red Trap na mão, que tem efeito de monstro, que o próprio Speedroid consegue negar a Tronade. Então, enfim, ela 1 não é assustador e essa aqui também A1 não é assustador, beleza? Agora vamos à carta A1. As cartas que estão A1. Rapaziada, eu gostaria muito que o Ptolomeu saísse do A1. Junto com o na verdade, esse aqui é o Pleiades, né? E esse aqui é o Ptolomeu, eu troquei o nome. Esses dois saindo do A1 já tá mais do que na hora. Isso aqui também saindo da 1 já tá mais do que na hora. Quem mais? Infinity A1 sai também, não é mais assustador. Não tem mais nenhum problema dele sair na 1. A Lula of Darks também pode sair. Não tem nenhum problema com ela. Porque você compra duas cartas e tem que banir um Trevas. Então meio que você tá trocando dois, né? Você tá trocando um por um, né? Você compra duas cartas, tem que banir um Trevas. Então, tira, tá? Tira um. Tira um, não precisa estar um isso aí não. Isso aqui também pode tirar do A1. Não tem pra quê. Isso aqui também pode tirar do A1. Não tem pra quê deixar isso aqui A1. Porque ele trava níveis 5 ou mais, né? Então ele seria bom contra deck de Despia e por aí vai. Mas hoje atualmente a gente tem Gota, Book. A gente tem muitas coisas que vai alterar isso aqui. E o APK atualmente não é nem forte. Então pode tirar esse cara aqui do A1 junto com isso aqui. Isso aqui também pode tirar do A1. Isso pode tirar do A1, como eu disse. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Essa aqui também pode tirar da 1, a Reflezer. Não vejo problema nenhum ela tá 1. Pode tirar. Isso aqui também pode tirar. Isso aqui pode banir, tá? O Hydra bane e tira esse cara do A1, tá? Então basicamente, o Hydra ele é banido, tá? E a Draco Slayer sai do A1. Porque o problemático é o Hydra, tá? Não é esse cara não. Vamos ver. Teletransporte também pode tirar do A1. Não tem problemático. Isso aqui também pode tirar do A1, tá? O Tachyon pode tirar do A1. Não vejo problema nenhum. O 1 por 1 também pode tirar do A1. Não tem problema. A Terraform também pode tirar. Não tem nenhum problema. Só tem uma cópia só no jogo. Então pra que... Essas cartas que estão uma cópia só no jogo, pode tirar do A1. Não precisa deixar no A1 não. Ó, aqui do
do Infernobre, né? As cartas do vácuo. Pode tirar as duas. Pode tirar as duas. Tira as duas do A2. Não tem problemático nem hoje. Hoje, atualmente, o meta tá muito evoluído. Essas cartas não vão dar nenhum problema. Ah, isso aqui pode banir, tá? A barreira. Isso aqui junto também pode banir. Não sei porque essas cartas estão aí. Já era pra ter banido há muito tempo. Ah, o cetro pode tirar do A3. Não sei porque ele tá aqui. A Cavaleiro do Pesadelo pode G2, tá? Do Orkust. Tipo, o Orkust dá uma respirada e conseguir jogar atualmente. Isso aqui pode tirar do A3. Cadeira também pode tirar do A2. Tem pra que do A2? Isso aqui também pode tirar. Tem pra que deixar isso aqui A2? Tira isso aqui da lista. Isso aqui também tira da lista. Bom, acho que é isso, né? Isso aqui pode tirar também. Bota esse aqui A2 ou A3, talvez. Mas tira do A1. Bota, acho que A2 é melhor. Coloca A2, dá uma soltadinha de leve. Tá ligado? Bom, o que eu colocaria aqui, tá? Pro Salamangreed conseguir jogar atualmente no metagame atual, ele conseguir bater de frente com os metas, tá? Essa carta aqui eu tiraria do A2, tá? Tiraria ela fora. Pode usar quantas copas quiser. E duas cartas aqui e A2, tá? A Gazela e a Caltetrap. E A2 as duas, tá? Pro Salamangreed conseguir jogar atualmente no metagame, porque ele faz muito tempo que a Caltetrap tá aqui. E só pode ativar uma dela por turno, né? E, enfim, só tem uma dela no jogo, né? E hoje a gente tem DD Corvo, né? Atualmente no meta. Então ela indo pro cemitério, você dando DD Corvo nela, dói muito, tá? Dói demais, tá? DD Corvo na Caltetrap dói demais. E ela é bem frágil pra DD Corvo e por aí vai. Então, pode tirar, pode. Essa aqui é dois, esses dois, a Gazela e a Caltetrap é 2. E isso aqui sai da lista, tá? Então as duas ali pegam no lugar da magia. Isso aqui também pode tirar. Não sei porque tá aqui. Já passou da hora dele sair do A1. Isso aqui também pode sair. Não sei porque tá aí. Foi esse espelho, cara. Tira essa porra do A1. Essa carta nem é quebrada. Hoje em dia a gente tem monstros que tem proteção de destruição de efeito, por aí vai. Bom, então é isso, rapaziada. Esses são os meus palpites de cartas que pode ser que saia, tá? Deixa nos comentários aí qual cartas vocês acham que pode ser que saiam, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos com a rapaziada, beleza? Essa semana aqui todinha vai ter live, fechou? Vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira às 10 da manhã. Eu tô gravando na sexta-feira, tá? Às 3h42 da madrugada, tá? Porque eu tava aqui de boa, falei, vou fazer o vídeo aí da previsão de Balist pra rapaziada, que já começou a aquecer, né? Então já deixo preparado pra vocês aí a previsão de Balist pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa nos comentários aí qual carta vocês acham que vão tomar lista, beleza? E o que as skills vão deixar. Que eu vou deixar um coraçãozinho aí pra vocês e vou curtir seus comentários, fechou? Se vocês puderem se tornar Cavaleiro VIP, tá na descrição aí, o valor é mensal. Eu pego o DLV máximo COG pra vocês, tá? E se vocês quiserem eu faço análise de conta pra vocês, gravo o vídeo. Vocês podem entrar na call aí, podem entrar no Discord comigo, em live, enfim. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua visualização. Muito obrigado por você estar assistindo até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? E é isso. É nóis. Tamo junto, até mais. Fui.